Este livro difere das muitas histórias da matemática existentes por não se tratar primordialmente de um trabalho de prateleira para consulta, mas sim de uma tentativa de introduzir a história da matemática aos alunos de graduação dos cursos superiores de matemática. Assim sendo, além da narrativa histórica, há muitos expedientes pedagógicos visando assistir, motivar e envolver o aluno. Descrevamos alguns desses expedientes e comentemos algumas características do livro. 1. Acreditando que um curso superior de História da Matemática deve, antes de nada, ser um curso de matemática, fez-se um esforço para incluir um montante considerável de matemática genuína no livro. Espera-se que o estudante, ao usar este livro, aprenda muita matemática, além de história. 2. Entre os expedientes pedagógicos do livro, talvez os exercícios *arrolados ao fim de cada capítulo representem o mais importante. Cada exercício contém vários problemas e questões relacionados entre si e concernentes a alguma parte do material ligado ao capítulo. Parte-se do pressuposto de que, discutindo muitos desses exercícios em aula e passando outros tantos para serem trabalhados em casa, o curso se tornará mais concreto e significativo para o estudante, posto que essas atividades levarão à cristalização de muitos conceitos historicamente importantes. Por exemplo, o estudante pode atingir um entendimento e uma apreciação melhores dos sistemas de numeração trabalhando efetivamente com os sistemas. Também, em vez de apenas ler que os gregos antigos resolviam equações quadráticas geometricamente, ele pode resolver algumas delas pelo método grego e, em fazendo isso, chegar a uma apreciação mais profunda das realizações da matemática grega. Alguns dos exercícios dizem respeito a problemas e procedimentos historicamente importantes, outros fornecem material de valor para futuros professores da escola secundária ou superior e outros ainda têm finalidade meramente recreativa, havendo inclusive alguns com o papel de servir de subsídio a pesquisas de iniciação científica. Grande número de professores de high schools e de faculdades têm usado o material desses exercícios para, ao mesmo tempo, tornar mais interessantes e mais robustos os cursos que ministram. Esses exercícios têm sido usados também, e amplamente, por centros estudantis ligados a cursos superiores de matemática, e muitos alunos os têm usado para desenvolver atividades com vistas a feiras de matemática promovidas pelas Haijōshō. 3. Há bem mais exercícios do que se poderia abarcar em 1 ou 2 semestres. Seu grau de dificuldade é bastante diversificado. Isso permite ao professor selecionar problemas e questões que se ajustem à capacidade de seus alunos e mudar as tarefas de ano para ano. 4. Ao fim do livro encontra-se um conjunto de dicas e sugestões para a resolução de muitos exercícios. Espera-se que elas não sejam tão amplas a ponto de roubar o prazer da resolução. Um bom exercício, além de fugir ao rotineiro, deve ser instigante e não muito fácil de resolver, e ele deve exigir, inclusive, tempo para elucubrações. 5. É interessante registrar que, com base no conceito de que os problemas constituem o âmago da matemática, já se deram cursos em faculdades baseados tão somente nos exercícios deste livro. 6. Muitos professores de História da Matemática gostam de passar temas a serem desenvolvidos como trabalhos por seus alunos. Por isso, ao fim de cada capítulo, logo após os exercícios, se dá uma lista de temas relacionados com o material coberto naquela unidade. Trata-se de simples sugestões, uma vez que nenhum professor teria dificuldades em elaborar, por si próprio, uma lista até mais ampla. Cada tema desses deverá exigir, para ser desenvolvido, outras leituras afora deste texto. O aluno poderá então achar necessário se aprofundar na literatura arrolada na bibliografia do capítulo. Muitos desses temas redundaram em excelentes artigos, havendo diversos deles, escritos por alunos, que mereceram publicação em jornais matemáticos e pedagógicos. 7. É um axioma que a história de uma determinada matéria não pode ser devidamente apreciada sem que se tenha pelo menos um razoável conhecimento da própria matéria. Consequentemente, houve um empenho no sentido de explicar o material focalizado, especialmente nos últimos capítulos, quando ele se torna mais avançado.
Essa é uma das maneiras de um aluno principiante poder aprender um volume considerável de matemática, assim como de história, a partir do estudo deste livro. 8. Perceber-se-á que os conceitos definidos no texto são colocados em destaque apresentando-os em negrito. 9. Apresenta-se o material histórico em ordem essencialmente cronológica, com desvios eventuais determinados por considerações pedagógicas e lógicas ou pela vontade de alguns leitores e professores. Em alguns lugares onde poderia ser desejável um desenvolvimento cronológico mais direto, as sinalizações claras a respeito juntam-ente com instruções de como proceder para rearranjar a sequência dos assuntos. 10. O leitor perceberá que um conhecimento básico da aritmética, da álgebra, da geometria e da trigonometria do primeiro e segundo graus é, em geral, suficiente para uma compreensão adequada dos primeiros 9 capítulos. Para o capítulo 10 é necessário conhecer os rudimentos da geometria analítica plana, assim como é preciso conhecer os conceitos básicos do cálculo para os capítulos seguintes, 11 a 15. Espera-se que os conceitos e desenvolvimentos de natureza mais avançada envolvidos no livro estejam suficientemente explicados nos pontos onde são introduzidos. É desejável um certo grau de maturidade matemática, e se 9, 10, 11 ou todos os 15 capítulos serão cobertos, depende da quantidade de aulas e da preparação prévia dos alunos. Quanto a isso, os exercícios formam um elemento elástico, pois eles poderão ser explorados, incluídos ou omitidos, segundo os ditames da conveniência e do tempo. 11. Positivamente, não é fácil cobrir a história da matemática desde a antiguidade até os tempos modernos num curso semestral de 3 horas aulas semanais. Isso requereria muita leitura por parte do aluno e um desprezo quase que completo do problema material. O ideal seria oferecer-se um curso anual sobre o assunto, desenvolvendo-se no primeiro semestre a parte 1, os primeiros 8 capítulos, ou a parte 1 juntamente, com alguns tópicos escolhidos dos capítulos 9, 10 e 11, e no segundo semestre a parte 2 ou o material restante. Os alunos mais avançados de um bacharelado em matemática poderiam cursar os 2 semestres. Para um aluno de licenciatura em matemática, poderia ser suficiente cursar apenas o primeiro semestre. 12. A história da matemática é tão vasta que apenas uma introdução à matéria é possível em nível de graduação, mesmo num curso anual. Em vista disso, anexou-se a cada capítulo, em seu final, uma bibliografia referente ao material desse capítulo. A bibliografia geral, que segue imediatamente o último capítulo, envolve todos, ou quase todos, os capítulos. Deve-se observar que a bibliografia geral, a despeito de ser extensa, não tem a pretensão de ser completa. Ela foi elaborada tão somente como ponto de partida para uma busca de material suplementar. Fornecem-se no livro, em locais apropriados e em notas de rodapé, muitas referências de periódicos. Perto do final da bibliografia geral há uma fonte excelente de referências de periódicos. São muito numerosas as referências dessa espécie e um aluno curioso logo as encontrará. 13. Uma grande armadilha para quem escreve um livro como este é a inclusão de mais material do que poderia ser coberto e ou assimilado dentro dos limites de tempo do curso. Um escritor simplesmente conhece bastante sobre seu campo. Não é fácil alcançar o delicado equilíbrio entre um tratamento muito breve e um outro muito extenso. A melhor maneira de se conseguir isso talvez seja através da experiência didática. Ninguém está mais inteirado do que o autor sobre aqueles muitos tópicos que, devido aos objetivos em vista e à clientela do livro, devem merecer menos importância ou até ser suprimidos. Se um professor sentir profundamente que certo material omitido deveria ser incluído em seu curso, que o introduza sem hesitações caso tenha condições para tanto. Um livro-texto não deve ter a pretensão de substituir o professor ou de interferir no ensino criativo. Ele serve apenas como um instrumento de ajuda. 14. Os panoramas culturais de autoria de James H. Eves podem ser incluídos ou omitidos à escolha do professor. Eles foram inseridos no texto para atender à expectativa daqueles que sentem que a matemática não se desenvolve no vácuo. Como alguns professores podem preferir deixar de lado os panoramas culturais, algo do material que neles figura se repete no texto propriamente dito.